Bom dia, sexto ano. Para a gente começar a aula de hoje, eu quero que vocês abram a apostila de geografia, por favor, na página 10, tá? Então, vamos começar a aula pela página 10. Aqui na página 10, a gente tem logo no comecinho falando sobre o El Niño. Vamos entender, então, o que é o El Niño. El Niño, gente, é um fenômeno climático causado pela própria natureza, ocorrendo, então, com esse fenômeno, um aquecimento fora do normal das águas oceânicas. Essas alterações modificam o sistema climático de distribuição das chuvas e de calor em várias regiões do planeta. O El Niño, ele vai provocar um aquecimento nas águas oceânicas e esse aquecimento, ele não é normal. Ele vai prejudicar várias alterações no clima, principalmente nas distribuições de chuvas, tá? E também fazendo esquentar demais em alguns lugares do planeta. El Niño, a palavra El Niño quer dizer o menino, porque geralmente esse fenômeno começa lá na época do Natal. E o Natal eles comemoram o nascimento de Jesus, né? O menino Jesus. Aí deram o nome a esse fenômeno de El Niño. Nessa época, alguns lugares do planeta fica muito quente fora do normal. Então, nessa época próxima ao Natal, que é quando esse fenômeno ele chega, alguns lugares do planeta esquenta demais, esquenta fora do normal. O El Niño, ele causou e ainda causa muitas mudanças na circulação global da nossa atmosfera. Já causou muitas tempestades fortes nas zonas do Equador, principalmente no Brasil e no Peru, tá? Então, o El Niño, ele causou muitas tempestades fora do normal, destruindo muitas coisas, principalmente no Brasil e no Peru. Nos Estados Unidos, o El Niño, ele causou também várias tempestades, causando enormes prejuízos para a população e destruindo plantações e casas. O El Niño ele trouxe secas e fome na Indonésia, na Índia, na Austrália, entre outros países. Esse fenômeno geralmente aparece de 2 em 2 anos e às vezes de 10 em 10 anos. Vários cientistas eles acreditam que a interferência humana na atmosfera tem culpa de ocorrer esse fenômeno, de ocorrer o El Niño. Essas alterações climáticas, por conta da poluição, desmatamento, enfim, por conta do ser humano não cuidar direito do meio ambiente, que acaba causando, né, o El Niño. Vários cientistas acreditam nessa teoria. O Peru, tá falando aqui, ó, na apostila de vocês, vou resumir para vocês, tá? O Peru é um dos países que mais sofre com o El Niño. Nos dias normais, as águas do mar lá no Peru, ela é fria e favorece, então, a concentração de cardumes e peixes. Quando o El Niño ele passa lá no Peru, a água esquenta muito, esquenta fora do normal. E o que acontece? Acaba provocando vários problemas para a indústria pesqueira. Os peixes não suportam o calor e morrem. E isso acaba causando vários prejuízos para o país. O El Niño traz sérias consequências para os países, como alteração da vida marinha, aumento demais do volume das chuvas em alguns lugares, outros lugares sofrem com a seca, ou seja, não chove, outros sofrem com tempestades muito fortes, destruindo casas e plantações. Então, onde o El Niño passa, causa um prejuízo enorme, tá? Aqui na página 10 da apostila de vocês, tem um mapa, tá? Dos lugares que o El Niño ele passa e os fenômenos que ele causa em cada lugar. Exemplo aqui, ó, aumento das chuvas no norte da Argentina e no Uruguai. Aumento das chuvas na Califórnia e no sudeste dos Estados Unidos. Então, cada lugar que ele passa, ele deixa consequências, tá? Então, dá uma olhadinha para vocês verem. Pode conferir aqui o mapa da página 10, que tá bem explicadinho
sobre os lugares e as consequências que o El Niño deixa em vários lugares do planeta. Agora que eu já expliquei para vocês sobre o El Niño, a gente vai passar para a página 11, tá? Muda lá para a página 11. A gente vai estar vendo as águas continentais e os rios, tá bom? Então, vamos lá para a página 11. Nós vimos em aulas anteriores, né, as águas dos mares e oceanos, que ocupam uma grande parte da superfície terrestre, né? Agora nós vamos ver as águas continentais, porque a maior parte da água potável, da água boa para o consumo do planeta Terra, se encontra na porção das águas continentais, na forma de rios, lagos e lençóis subterrâneos. Então, a água potável boa para o consumo, a maior parte é encontrada nos rios, lagos e lençóis subterrâneos. Então, se eu perguntar para vocês onde fica localizado as águas continentais, vocês vão responder: as águas continentais ficam localizadas nos rios, nos lagos e nos lençóis subterrâneos, tá bom? A água dos rios, ela é mais utilizada nas atividades humanas em todas as partes do mundo, desde a antiguidade, na época pré-histórica, desde lá de antigamente, na época pré-histórica, na época neolítica, né, as pessoas já utilizavam a água dos rios para o consumo, para fabricar os alimentos, para beber. Então, as águas dos rios, a gente pode falar que sempre foi a mais utilizada. As águas dos rios, explicando aqui, ó, nesse pedacinho da apostila de vocês sobre os rios, tá? Então, eu tô resumindo para vocês essa parte. Tá falando aí que o rio Nilo, no Egito, antigamente, era utilizado para agricultura. Plantavam próximo ao rio por causa da água. Utilizavam também as áreas próximas ao rio para domesticar os animais. Então, os rios sempre desempenharam funções muito importantes para as pessoas, desde a antiguidade até hoje, na atualidade, né? Hoje em dia, os rios eles ainda são muito utilizados na questão da agricultura, para produzir, fabricar, né, alimentos para a cozinha, cozinhar, fazer alimentação, né? Alguns lugares ainda utilizam a água dos rios. Mas além de utilizar a água dos rios hoje em dia para a produção de alimento e para a agricultura, utilizam também a água dos rios para irrigar as plantações e também para produzir energia elétrica para o abastecimento das cidades. Então, uma função nova, né, que hoje a gente utiliza a água dos rios, que lá na antiguidade não tinha ainda, é para produzir energia elétrica para o abastecimento de cidades. Então, se eu perguntar para vocês, hoje em dia, para que é utilizado a água dos rios, além de ser utilizada na agricultura e na produção de alimentos, então a novidade, né, que hoje em dia é utilizada é na produção de energia elétrica. A água ela é transformada em energia elétrica para abastecer as cidades, as nossas casas. Aqui na página 11 tem um esqueminha da água, desde quando ela nasce, né, sai lá da nascente, ela é transformada, escorre pelo rio, né, transformada num percurso que vai pelo rio, e o rio ele vai desaguar lá no mar. Então, eu vou explicar para vocês o esqueminha da água desde a nascente, depois passa pelo rio até chegar no mar. Vamos lá entender então esse esqueminha. Vamos começar por aqui, a queda d'água, ó, que é o começo de tudo. Vai chover, dá pra gente perceber aqui, ó, a nuvem com chuva. Vai chover, a água da chuva vai penetrar no solo e vai parar lá no fundo do solo, entre as rochas, que ficam bem lá no fundo mesmo do solo. Vai ter todo um processo lá no fundo e nessas áreas nascem os lençóis subterrâneos, tá? Essa água que fica presa lá nos lençóis subterrâneos vai precisar sair, porque ela está sufocada lá embaixo. Então, a própria água vai dar um jeito de se libertar, cavando a terra e produzindo as nascentes. Então,
É assim que surgem as nascentes, tá? Depois que surgem as nascentes, a água vai correr por um percurso em forma de rio. Vai correr pela superfície em forma de rio. O processo do rio, desde quando ele começa lá na nascente, ele tem o nome de curso. Então, o processo do rio, desde quando ele começa lá da nascente, ele tem o nome de curso, tá? Curso, então, vai ser todo o percurso que o rio ele vai correr, tá? Então, esse é o curso. Até ele desaguar em outro rio. Então, o curso vai ser o percurso que o rio faz até ele encontrar com outro rio e desaguar. Esse rio que saiu lá da nascente, ele vai encontrar com outro rio, vai desaguar e vai se transformando em um rio só. Quando o rio ele encontra com o outro e deságua naquele outro rio, damos o nome a ele de afluente, tá? Então, damos o nome de afluente. O rio, ele pode desaguar em um outro rio, que damos o nome de afluente, pode desaguar também em um lago e pode desaguar diretamente no oceano, tá bom? Os rios que desaguam em oceanos, nós chamamos de foz, aqueles rios que eles, desde a nascente, eles vão correr por um percurso até desaguar no oceano, nós vamos dar o nome a esse rio de foz, tá? É um rio de foz, foz é o nome desse rio. Quando os rios eles não alimentam pela água da chuva, corrigindo, quando os rios eles são alimentados pela água da chuva, nós chamamos esse rio um rio de regime pluvial, tá? Então, quando os rios eles são alimentados pela água da chuva, vai chover muito, vai aumentar o volume e a água daquele rio não vai secar, nós chamamos esse rio de regime pluvial. Quando o rio ele fica em lugares muito frios, o rio ele vai ser alimentado pela neve. Aí nós chamamos esse rio de regime nival. Então, o rio que é alimentado pela neve, nós vamos chamar ele de regime nival. Rio de regime nival. Quando o rio é alimentado pelas geleiras, nós chamamos esse rio de regime glacial, tá? Então, nós temos o rio que vai ser alimentado pela água da chuva, que é o rio de regime pluvial, o rio que vai ser alimentado pela neve, que nós vamos chamar de rio de regime nival, e o rio que é alimentado pelas geleiras, que nós vamos chamar de rio de regime glacial. Não posso deixar de comentar com vocês também sobre as bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são áreas drenadas pelas águas dos rios e dos seus afluentes. Então, bacia hidrográfica é a área onde, devido ao relevo e à geografia, a água da chuva escorre para um rio principal e seus afluentes. Então, gente, eu expliquei tudo para vocês que tá aqui em negrito, tá? Nascente, curso, afluente, foz, regime, bacias hidrográficas, os rios, o El Ninho lá da página 10. Espero que tenha ficado claro para vocês a minha explicação, mas qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode anotar e perguntar para mim depois da aula. Agora, eu vou deixar a atividade para vocês, que vai ser a página 12, tá? Lá na página 12 tem atividade de pesquisa. Como que vocês vão fazer a atividade da página 12? Vocês vão pesquisar esses rios, são 6 rios, e vão completar as informações que se pede em cada quadradinho, tá? Então, vai pesquisando um por um e colocando as informações nos quadradinhos. Assim que vocês completar todos os 6, naquele mesmo esqueminha, vocês vão tirar foto e enviar para mim no PV, tá? Então, pode ir lá pesquisar para mim os 6 rios lá da página 12, completar, enviar. Tô aqui aguardando para dar ok para vocês. E outra coisa, gente, procurar fazer nessa aula, tá? Então, a aula tem duração de 15 minutos e mais 15 minutos para vocês fazerem a atividade, acho que é o suficiente. Então,
Então, essa aula é o tempo certinho de vocês fazerem. Pode ir lá fazer que eu tô aqui aguardando. Qualquer dúvida já sabe, né? Só perguntar.